Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física aqui no Colégio Master. E a aula do dia 20 de agosto vai chegar para vocês via gravação. Significa que foi uma aula gravada, então, felizmente, eu tenho uma participação menor de vocês na aula. Mas vocês podem lançar as dúvidas lá no sala de aula sem nenhum problema na sequência da postagem dessa aula, tá bom? Então a gente vai continuar o nosso conteúdo, a sequência. A gente estava na frente C01, tratou de eletrização, resolveu exercícios de eletrização, foram corrigidos já inclusive. E eu falo agora, continuando ainda na eletrostática, continuo portanto na eletrostática, eu falarei agora de força elétrica, para você que acompanha lá pelo seu livro, frente C02 do seu e do meu livro, do nosso livro, tá bom? Então vamos, portanto, à nossa aula. Força elétrica é o nosso tema. Então vamos olhar primeiro como é que é a força entre duas cargas pontiformes. Se essa palavra nova aí para você, são cargas pontuais, que são pontos, tá bom? Então considere duas cargas elétricas pontuais, porque eu não quero ter problema com dimensão, por isso que eu estou dizendo que são pontuais, para evitar esse tipo de problema. Então considere duas cargas elétricas pontuais, Q1 e Q2, e que essas duas cargas, você tem uma carga Q1 e uma carga Q2, e elas estão separadas por uma distância D. E essas duas cargas estão situadas no vácuo. Por que está no vácuo? Para evitar a fadiga, porque senão o ar pode ser carregado e etc. E no vácuo eu vou precisar de uma constante do meio que influencia também o processo. E essa constante vai ser o K0 para o vácuo, tá bom? É para evitar a fadiga. É uma situação ideal, melhor dizendo, né? O negócio de evitar a fadiga. E também, mas é uma situação ideal, que não é uma situação extremamente real. Beleza, é uma abstração de qualquer maneira. Então tá dada a situação, acho que tem um desenho aqui na frente. O desenho ficou mais para frente, mas você tem uma carga Q1 e Q2 separadas por uma distância D, imersos no vácuo. Entre elas, ou seja, entre essas duas cargas, ocorre uma atração, se tiverem sinais opostos, conforme a gente aprendeu lá em eletrização. Ou ocorre uma repulsão se elas tiverem mesmo sinal, se as duas forem negativas ou as duas forem positivas. Haverá, portanto, uma repulsão. Haverá uma atração se as duas forem... Haverá uma atração se uma for positiva e uma negativa, ou se a uma for negativa e a outra positiva, e assim por diante, se os sinais forem opostos. Então, entre elas vai ocorrer uma atração ou repulsão, dependendo do sinal das cargas, com forças de mesma intensidade nas duas, mesma direção, tá bom? Então, você está com as cargas aqui, a atuação da força vai ser na mesma direção, porém os sentidos são opostos, tá bom? A direção é a mesma de atuação da força. A gente diz que força na eletrostática aqui, as forças são de natureza central. Então, por isso, essa mesma direção de atuação de força. Os sentidos são opostos porque uma está de um lado e a outra está de outro. Então, cada uma vai sentir essa força de uma maneira. De acordo com o princípio da ação e reação, tá bom? Esse fato aqui de os sentidos serem opostos tem a ver com o princípio de ação e reação. O corpo vai... a toda ação, se você se lembrar lá das leis de Newton, a gente viu isso no semestre anterior, aqui no terceiro ano, quando estava revisando mecânica, que a terceira lei de Newton diz que a toda ação há uma reação oposta e de igual intensidade, tá bom? Então, quando a gente desenhar os vetores, vocês vão notar esse fato com mais clareza. Então, seguindo aqui. A intensidade da força de ação mútua entre as cargas supostas no vácuo depende da distância D entre as cargas e dos valores das duas cargas, tá bom? Isso é para construir a equação. Estou dizendo que a intensidade da força vai depender, que estão supostamente no vácuo, vai depender da distância e das duas cargas, tá bom? Por enquanto isso. A gente vai ter uma relação inicialmente de proporcionalidades e depois a gente vai fazer isso virar uma igualdade. Seguindo, a influência desses fatores foi determinada
experimentalmente, portanto uma equação de resultado empírico, uma leitura de um experimento, pelo físico francês Coulomb, que é justamente, a gente usa o nome Coulomb na unidade de carga em homenagem a ele. Por meio de uma balança de torção, você pode encontrar esse experimento na internet, ou pelo menos a imagem do experimento. Não trouxe aqui para vocês. Coulomb estabeleceu que a intensidade da força de ação mútua entre duas cargas elétricas pontuais é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos, ou seja, do módulo das duas cargas, o que significa dizer que que o produto dessas duas coisas é diretamente proporcional, que a força é diretamente proporcional ao produto do módulo dessas duas cargas. Significa dizer que a força aumenta se essas cargas aumentarem, se o módulo dessas cargas aumentarem, tá bom? Módulo é o valor absoluto. Por exemplo, se você tem uma carga positiva e outra negativa, quando você jogar na equação para calcular o módulo da força, você vai jogar só os valores positivos, o módulo. Já falei isso algumas vezes para vocês, mas nunca esclarecer nunca é demais, tá bom? Coulomb estabeleceu, portanto, essa proporcionalidade entre a força e as cargas e também percebeu uma outra coisa, que a distância, que a força, melhor dizendo, além de ser diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas, era inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Tudo bem? Só um minutinho. Ok. Inversamente proporcional à distância que os separa. Assim. Inversamente proporcional ao quadrado. Significa que vai ter, na nossa expressão, as duas cargas em cima e um r quadrado ou um d quadrado embaixo da nossa equação. Tá bom? Significa que quanto maior a distância, menor a força. E isso com o expoente ainda. Ela cresce com o quadrado ali. Está aqui escrito a equação. Tudo isso aqui que foi dito aqui nesse último parágrafo pode ser sintetizado nessa única equação, tá bom? Esse enunciado é conhecido, portanto, como lei de Coulomb e é a expressão que a gente vai utilizar aqui no cálculo das nossas forças elétricas e interação entre cargas aqui na eletrostática. Então, esse enunciado é conhecido como lei de Coulomb, cuja fórmula é: módulo da força é igual a uma constante K0, que depende do meio. K0 é no vácuo, vale 9,0 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá aqui. A gente vai explicar que é no vácuo. Então, a força é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas. O valor absoluto é essas duas barrinhas que estão em volta, significa que tudo que está aí dentro sempre vai ser positivo, ou estritamente positivo. E a força cai com o inverso do quadrado da distância, significa que está dividindo aqui. A constante de proporcionalidade, só para falar sobre ela, porque isso aqui seria, eu já mostrei isso na sala para vocês quando a gente tinha aula, esse lance das proporcionalidades. Havia aqui um símbolo de proporcionalidade e não igualdade. Para eu transformar uma igualdade de novo, falando sobre isso, para vocês, para transformar uma igualdade numa proporcionalidade, eu multiplico por uma constante, tá bom? A constante de proporcionalidade depende do meio, onde estão as cargas, e do sistema de unidades que foi adotado. Certo? Como a gente está no SI, o nosso K vai estar no SI. No caso do vácuo, que é onde a gente vai considerar o K, que é a constante, é indicado por um K0 para representar o vácuo, e denominado constante eletrostática do vácuo, ou simplesmente constante eletrostática. Na expressão anterior, Q1 e Q2 são tomadas em valor absoluto, já comentei. Seus sinais apenas indicam se a força é de atração ou repulsão, certo? No Sistema Internacional de Unidades SI, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, cujo símbolo é a letra C. Certo? Só para deixar claro esses pontos. Verifica-se, portanto, experimentalmente, que no vácuo, a constante elétrica K assume esse valor aqui, que a gente chama de K0, que é o que a gente vai utilizar para fazer as contas. 9 vezes 10 a menos 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É essa constante que sempre vai ter que aparecer ali quando você for fazer as suas contas aqui de força elétrica. O valor da constante K, na universidade a gente usa assim, na faculdade de física. O valor da constante K também pode ser escrito como 1 sobre 4π ε0. E ε0 é uma outra constante, onde ε é a constante de permissividade elétrica do meio. No nosso caso é a do vácuo. Esse ε é um ε0, vale 8,85 vezes 10 a menos 12. Coulomb quadrado dividido por Newton vezes metro quadrado, tá bom? Ele fica ali embaixo.
Na universidade a gente usa mais esse aqui, 1 sobre 4π epsilon zero, e esse 4π vai ter a ver com a geometria das coisas. A gente vai ver que essa força é de natureza radial e etc. Então vai ter um 4π que vai aparecer relacionado a um volume. Isso vai ficar para quem for fazer engenharia, né? Se aprofundar nisso quando estiver na universidade. Ou se tiver dúvida pode perguntar também. Se quiser ver a conta a gente mostra aqui no Colégio Master, nas nossas aulas de física. Vamos adiante. Então, lembre-se do que a gente está falando. A gente está falando de força elétrica, é o que a gente veio estudar e já obteve a equação. Eu posso calcular força elétrica usando essa expressão aí que eu acabo de mostrar para vocês. Fixando os valores, continuando, né? Vamos fazer algumas análises. Se você fixa os valores de Q1 e Q2 e varia a distância, o que vai acontecer com a força? A intensidade da força elétrica vai variar, certo? Se você variar a distância. Observe-se que se você dobrar a distância, a intensidade da força fica 4 vezes menor, porque é d quadrado. Suponha que você está com Q1 e Q2 fixos, não mudou o valor e dobrou a distância, foi para 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Então a intensidade da força fica 4 vezes menor. Se você triplicar, vai ficar 9 vezes menor, porque 3 ao quadrado é 9 e assim por diante, tá bom? Colocando-se a intensidade da força em ordenada, colocando-se a intensidade da força em ordenada e a distância em abscissa, ele está falando de um gráfico, tá bom? A gente pode obter um gráfico da força em função da distância que vai estar na figura de número 2, que é essa aqui, ó. Tá bom? Para fazer a análise. É só para mostrar como é que se relaciona, como é que eu vejo graficamente a relação entre distância e força. Então, quanto maior a distância, veja só, menor a força, ó. Vai ficando, o gráfico vai descendo. E quanto menor a distância, maior a força, o gráfico sobe. É o gráfico de 1 sobre x quadrado. Se você plotar, são essas assíntotas aí, tá bom? Representado na figura 2. A figura 1 é a que ilustrava a força elétrica entre as cargas. Se você tem cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir e aparecem as forças, ó, uma para cada lado. Elas têm, conforme foi dito aqui, essas duas forças atuam. Esse desenho aqui está melhor. As duas forças estão na horizontal e apontam uma para cada lado, certo? Então, onde é que eu parei? Aqui na figura 2. Algumas observações importantes sobre tudo isso. Primeira, a interação das cargas elétricas pontuais ocorre independentemente de haver contato entre os corpos. Então, não precisa haver contato, ela pode agir à distância. Depois, quando a gente estiver estudando campo elétrico, a gente vai ver que essas forças vão estar associadas a um campo elétrico e vai ter um potencial elétrico que permeia o espaço em volta, tá bom? Assim dizemos que a força elétrica é uma força de campo, aqui ó, já apareceu o spoiler aí também. É importante lembrar que, ao par de forças de interação entre duas cargas elétricas pontuais, aplica-se o princípio da ação e reação da lei de Newton. Assim, o que isso significa, né? Assim, independentemente dos valores das quantidades de cargas envolvidas na interação, as forças trocadas entre os corpos têm intensidades iguais, tá bom? Essas forças aqui, ó. Então, ó, quando você empurra a parede te empurra com a mesma força que você empurrou ela. Então, esse F em módulo é igual a esse aqui, ó, o módulo, tá bom? O valor, sempre. Que é o que está ilustrado aqui na figura 3, forças elétricas iguais em módulo. E veja que aqui ele representa uma carga Q2 maior e uma carga Q1 menor. E aqui era o gráfico da força pela distância. Se te pedirem isso em algum problema ou exercício, você pode plotar se você for bom na matemática, ou pode simplesmente lembrar que o gráfico de 1 sobre x é uma curva e não uma reta, tá bom? E isso aqui mostra também que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha o quanto, se a distância aumenta 4 vezes a distância, olha o quanto a força cai.
a força caiu por 16. Você vai dividir a força por 16 se você quadruplica a distância. E assim por diante. Tá bom? Vamos à frente. Outra coisa. Como para uma carga elétrica pontual o valor de 1 coulomb é muito elevado, a gente vai usar nomenclaturazinhas. Na maioria dos problemas, a gente vai trabalhar com os seguintes submúltiplos dessa quantidade de carga, porque um valor de 1 coulomb é muita carga, tá bom? Então a gente vai usar submúltiplos. Por exemplo, pode aparecer a expressão microcoulomb, milicoulomb, um M minúsculo e o coulomb da unidade de carga. Isso quer dizer 10 a menos 3 do coulomb. Pode aparecer o microcoulomb, letra mi, lá do grego koine, microcoulomb, é 10 a menos 6. Isso é extremamente importante, tá bom? Então, internalizem isso aí na mente. Um nanocoulomb, nano é 10 a menos 9. Um picocoulomb, geralmente aparece mais essas duas aqui, eventualmente essas outras duas, mas é bom saber. E um picocoulomb é 10 a menos 12 do coulomb, tá bom? Esses submúltiplos ajudam a esconder, melhor dizendo, a eu trabalhar com números que são muito pequenos. Os valores de carga geralmente são muito pequenos, tá bom? Então, toma nota disso aí, que vai ser útil para você. Agora, na sequência de estudos lá do livro de vocês, ainda tratando de força, a gente pode tratar de força, aplicar a força num processo de polarização de um isolante, que é sinônimo de isolante aí para vocês, é dielétrico, tá bom? A palavra dielétrico pode ser aplicada sinônimo de isolante. Então vamos ver como é que rola a polarização. O que é polarizar? É fazer virar um polo positivo e um negativo, tá bom? Quando dizem, o jogo político atual brasileiro está polarizado, é porque se extremou, tem uma galera grande de um lado, outra galera grande do outro, está polarizado, dividido. Isso é uma polarização, tá bom? O que acontece? Quando o corpo ele é constituído de um material isolante ou dielétrico, pode ser usada essa palavra aqui também, embora permanecendo neutro, ele pode ser polarizado. A gente viu isso quando estudou indução. Quais são os processos de eletrização que a gente viu lá? Por atrito, né, direto, contato e por indução, tá bom? Então, um corpo neutro ele pode ser polarizado, passando a ter a propriedade de interagir eletricamente com outros corpos. Basta você polarizar, separar as cargas. No fenômeno de polarização, os centros de carga dos prótons e dos elétrons estão separados, certo? Ao contrário do que ocorre com um corpo quando não está polarizado, certo? É o que ele quer dizer, é o que está ilustrado aqui nas figuras. Analise a figura 4. Corpo isolante em um estado natural, esse corpo aqui está neutro. Aí quando ele está polarizado, eu troco, eu separo. Eu arranco, por exemplo, eu aproximei, suponha, esqueça essa outra figura aqui, suponha que eu aproximei um bastão de carga positiva, mas não trisquei. Um bastão aqui com excesso de carga positiva, ele vai atrair as cargas negativas para essa região aqui, fazendo, portanto, o processo de polarização, deixando uma lacuna ali de portadores de cargas negativas, portanto, vai aparecer um excesso de cargas positivas. Então, o corpo isolante polarizado aparece dessa maneira, é o que ele quer dizer com isso aqui, ó. No fenômeno de polarização, os centros de carga dos prótons e dos elétrons estão separados, tá bom? Veja, ele representou com um círculo azulzinho pontilhado esse centro de carga. Eu separo os centros de cargas no processo de polarização. Um corpo isolante ele pode ser polarizado graças à presença de um outro corpo eletrizado. A gente chamou isso de indução, tá aqui, por meio do fenômeno de indução. Bom, para exemplificar, admita-se, é um exemplo, para exemplificar, é um exemplo, admita-se que um condutor carregado positivamente influencia um corpo isolante de forma que este se polarize. Foi o que ele fez, pegou um condutor com ausência de carga negativa, portanto com excesso positivo, aproximou de um isolante que está neutro e polarizou. O que ele fez? Polarizou. O que é polarizar, melhor dizendo, separar as cargas. As negativas serão atraídas. Veja que não precisa tocar, só aproxima e você consegue polarizar. Então está aí o processo de polarização de um isolante. Nota-se que o centro de cargas negativas está mais próximo do condutor do que o centro de cargas positivas, conforme ilustra a figura. E é o que de fato tem que ocorrer, não é não? As negativas têm que ser atraídas, são atraídas pelas positivas, conforme os princípios da eletrostática que a gente viu.
Aí é possível escrever as forças aqui. É por isso que o livro quis abordar o processo de polarização de isolantes ou de elétricos. Então você vai ter um desenho aqui que está mostrando o centro de cargas negativas mais próximo do condutor. Mostrar que o centro de cargas negativas vai estar mais próximo do condutor. Então a gente pode escrever as equações de força para as duas situações. Para essa carguinha que está mais próxima sendo atraída pelo condutor e para a carguinha positiva que está sofrendo uma repulsão, tá bom? Mas esse menos e mais aqui, ó, vou indicar só que essa força aqui é a da carga negativa de atração e aquela força ali, lembra que eu estou olhando a interação não entre elas aqui, ó, não entre esses Qzinhos, mas entre Qzinhos e o indutor ali, o indutor de cargas. O que acontece? Eu posso escrever a força para a carga negativa como sendo K, constante do meio, carga zona geradora atrativa, porque eu estou olhando a interação dela com ela, por isso é esse Qzão, vezes Qzinho em módulo dividido pela distância, que é essa distânciazinha com o menos no rodapé. Com relação à carga positiva, Qzão está repelindo, K do meio e Qzinho, que é o valor da carga dividido pela distância. A distância dele é maior e o livro chamou de D mais ao quadrado, tá bom? Lembra que a distância é ao quadrado. Como a distância 1 é, ou melhor dizendo, a distância da carga negativa é menor que a distância da carga positiva, você nota evidentemente que a força aqui é maior do que a força ali, certo? Assim, o corpo isolante que permanece neutro agirá, assim no corpo, melhor dizendo, isolante que permanece neutro, agirá uma resultante elétrica R, que a gente chamou de R, que tenderá a aproximá-lo do condutor. Essa força de atração é maior que aquela positiva ali de repulsão, por causa da distância que é menor. É esse fenômeno que explica porque um pente atritado, ou seja, o indutor, atrai pedaços de papel, certo? O papel estando neutro. Quando você faz aquele experimentozinho clássico que a gente faz em sala de cortar os papéis, e você atrita o pente faz o papel desse bagulho aqui, ó, desse indutor aqui, tá bom? Do indutor de cargas. Então esse fenômeno é parecido com o papel e o papel faz o papel do... Os papéis picados fazem o papel do isolante, tá bom? Vamos à frente. Aí fica dessa maneira, ó, eu analiso uma única resultante, a resultante vai vencer a positiva, que a resultante vai ser de atração, por isso os papeizinhos vão grudar, resultante de atração. Outra coisa, se em lugar de um isolante houver um corpo condutor neutro, aí a análise muda um pouquinho, mas não muito. A atração entre o indutor e o induzido, o indutor é quem vem se aproximando e o induzido é quem vai sofrer o processo de indução. Então a atração entre um indutor e um induzido será mais intensa se se tratar de um condutor, pois nesse caso os centros de cargas negativas e positivas estão relativamente mais distantes entre si do que no caso de um material induzido ser isolante. No caso do isolante, você pode dizer que as coisas estão muito mais ligadas eletricamente ali na estrutura, tá bom? Os metais têm mais elétrons na camada de valência, então vai ter a ver também com isso. As distâncias aqui, a análise das forças e tal, pode ser feita da mesma maneira que foi feita anteriormente. E a gente vai chegar à conclusão, não precisa escrever a equação, que essa força aqui, F- vai ser maior que a F+. Então a força de atração vai ser maior, porque a distância é menor, ali a distância é maior, então F+ vai ser menor. Tá bom? É o que está escrito aqui, ó. Consequentemente, teremos uma diferença maior, a diferença vai ser maior, tá bom? Entre essas forças. Entre os valores de F- e F+, e portanto a resultante R será mais intensa, mas continua de atração para o bastão indutor, do que no caso de um corpo condutor, de um corpo isolante ou de elétrico, tá bom? Então essas eram as análises que a gente precisava fazer. Os exercícios, para fazer os exercícios que vão ser passados, você tem que ficar atento a cada detalhe, a cada definição, a equação, para poder resolver sem nenhum problema, tá bom? A gente chega, portanto, ao fim dessa aula. Agradeço a sua atenção, bons estudos aí durante a quarentena
Fiquem em casa se puderem e um forte abraço a todos. Lembrando que vai ter exercícios, vou deixar disponível na segunda aula. O vídeo vai na primeira aula, na segunda aula fica disponível para vocês os exercícios. Mais uma vez, forte abraço. Até mais.